Em 1993, verificou-se um grande ciclo migratório de brasileiros para Portugal. Entre todas essas pessoas que buscavam vida nova em Portugal, uma característica em comum: um grande número de dentistas. O documento especial foi ver por que tantos dentistas estavam indo para Portugal e quais as condições em que eles poderiam exercer legitimamente ou não o seu trabalho. Dezenas de obras de infraestrutura estão alterando a paisagem de Lisboa. O antigo e o moderno se fundem num país onde o passado de conquistas é espelho das possibilidades do futuro. Portugal vive um autêntico milagre econômico, patrocinado pelo Fundo de Coesão da Comunidade Europeia. Indiretamente, os países ricos financiam o desenvolvimento e a preparação dos países pobres para a entrada na comunidade. Portugal assume novos compromissos internacionais. Um deles é o controle sobre a imigração, considerado fundamental numa comunidade de países sem fronteiras. Podia dar mais uma chance e ficava melhor. António Francisco, um cabo-verdiano, agora é esperar que o Serviço de Estrangeiros lhe aceite os papéis sem a documentação da empresa onde trabalha. Uma noite longa com umidade e frio que promete complicar a estadia aqui à porta do Serviço de Estrangeiros às cerca de 20 pessoas que aguardam a abertura do serviço. Aqui está também já um carro da Polícia de Segurança Pública. Madrugada de frio em Lisboa. Na véspera do último dia de um processo de legalização extraordinária, os imigrantes tentam garantir um lugar na fila para dar entrada no pedido de autorização de residência. A dentista brasileira Rosa Maria da Graça Figueiredo deixou em casa os 2 filhos de 10 e 11 anos de idade. Ela chegou ao serviço de estrangeiros 8 horas antes da abertura das portas. Ao lado de inúmeros africanos, Rosa enfrenta o desafio da espera, que pode tirá-la da clandestinidade. Que brasileiro deixa tudo para a última hora. E vale a pena ficar aqui, né? Nesse Vale. Não está muito frio hoje, não. Portugal é melhor que o Brasil ou não? É. Entre brasileiros e africanos de países como Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Portugal tem hoje algo em torno de 120 mil imigrantes à espera de legalização. Eles entraram no país como turistas, enganando o serviço de estrangeiros no aeroporto. No último mês de janeiro, um grupo de 8 brasileiros não teve a mesma sorte. Eles foram barrados no aeroporto de Portela de Sacavém, em Lisboa, e voltaram ao Brasil reclamando de maus tratos. Eles assinaram um documento reconhecendo que pretendiam trabalhar em Portugal, mas garantem que foram coagidos. O episódio despertou ódios e paixões da relação histórica entre brasileiros e portugueses, e por pouco não causa prejuízos irreparáveis às relações diplomáticas entre os 2 países. O caso, na verdade, foi apenas o estopim da nova disposição portuguesa em controlar a entrada de imigrantes. Desde o ano passado, mais de 300 brasileiros foram barrados em Portugal. Natalino dos Santos estava desempregado, mas garante que não pretendia emigrar. Maria de Lourdes ia fazer turismo e acabou tendo que tirar a roupa para ser revistada. Lucinalva de Aquino ia encontrar-se com um namorado e acabou confundida com uma prostituta. Portugal não quer. E isso tem que aceitar-se como razoável. É que, sem qualquer controle, nós de um momento para o outro tenhamos dezenas de milhares de pessoas que depois não têm emprego, que depois não têm habitação, que depois não acedem à segurança social e que depois são mão de obra barata explorada por pessoas sem escrúpulos. Isso nós não podemos querer. Não queremos, obviamente, que haja redes ilegais de tráfico de mão de obra barata. Não são boas nem para Portugal, nem para o Brasil, nem, sobretudo, para os cidadãos que se deixam engajar por essas redes. Para atender às exigências da Comunidade Econômica Europeia, Portugal criou uma nova e rigorosa lei de imigração e abriu um processo de legalização extraordinária para os estrangeiros que chegaram antes do dia 15 de abril de 1992. Quem chegou depois da data limite ainda tem chance, mas quem não deu entrada nos documentos corre o risco de expulsão. Vamos ver agora, a gente vem aqui que está muito cansado. Você pega a fila com a criança no colo e tudo? Não quiseram deixar furar a fila, paciência. Você diga ele que há 3 semanas não aparecia aqui ninguém. Eu Há sei 3 disso, semanas quando não eu vi aparecia não aqui tinha ninguém. ninguém. Mas a gente não está Diga-lhe conversando eu, sobre isso. diga-lhe isso, senhor. Peraí. É da Dá licença. CICADER. Dá licença. É da CICADER.
Peraí, o senhor pegou o bonde andando. Nós não estamos conversando sobre a fila. Pois. Nem sobre o Não lugar. não é sobre a fila, é sobre a bicha. Há 3 semanas não aparecia aqui ninguém, agora aparecem todos. Sou português. Como é que o senhor vê essa situação, esse problema? A questão da imigração é um problema? Olha, pretos já haviam ter ido todos embora. Como é que é? Era um barco direito para o país deles. Não, só isso que o senhor falou. O senhor acha que Portugal não devia abrir as portas, assim, deixar tudo... 120 mil estrangeiros. Acha que isso é um país que cabe cá tanta gente? Se já está mal para os brancos, quanto mais para os outros todos. Eu quero que pague minha passagem, pagando minha passagem, meu dinheiro, mando pro Brasil, paga minha passagem e vou embora. Pronto. Mas português, quando chegar no Brasil, tem que ser a mesma coisa que nós somos aqui. Tem que ser maltratado aqui. Tem que ser maltratado lá, como nós somos maltratados aqui. Não, aqui não tá vendo a bicha aqui das 4 da manhã e não vai andar na minha frente. Já foi, só foi ter a votação. Aqui não. Falamos até com o Papa, porque aqui não. Aqui a nossa frente, nós estamos aqui desde 10 da manhã, 10, não estamos. A brasileira Marisa Batista está em Portugal há 8 meses e foi obrigada a faltar ao trabalho para tentar a legalização. Apesar de estar no país clandestinamente, ela conseguiu um emprego na área de marketing de uma empresa. Quer dizer, pela 8ª vez que venho aqui, enfrento fila, perco dias de trabalho, daqui a pouco perco o meu emprego e não consigo nada. Agora já tenho tudo que eles pediram. Só se eles inventarem uma assinatura do Papa ou alguma coisa parecida, vai conseguir. Tenho aqui. Desculpa, o que é que eu sou extraordinário. Quando é que acho que eu pela primeira vez a Portugal? 20 de junho de 92. Fez logo o seu pedido. Claro, fiz em 4 horas. Depois de ficar 8 horas esperando, Marisa finalmente foi atendida. Mas os funcionários do Serviço de Estrangeiros chegaram à conclusão de que ela pegou a fila errada. Onde é que a senhora tem o recibo e como é que colocar documentos? Pessoas que entram na bicha errada. Quem tem o cartão, quem recebeu o postal pelo correio, fica nessa fila. Pois, mas era naquela fila ali naquela hora. Desculpa, mas é que a senhora entrou em Portugal depois de 15 de abril de 92. Eu não acredito numa coisa dessa. Isso é impossível. Fizeram ficar 8 horas na fila errada. Sonhando com muitos dólares na Europa, o catarinense Elton Lodete deixou para trás um emprego fixo e hoje prepara cachorro-quente e mora numa barraca. Entre muitos sacrifícios nesta aventura, Elton enfrenta a saudade da mulher e do filho pequeno. Estou perdendo a melhor fase do meu filho, sem dúvida, é a fase que ele está aprendendo a andar, a falar, aprendendo tudo, as coisas. É muito difícil, mas eu acho que todo sofrimento tem alguma finalidade. Algum dia vai ter uma recompensa para isso que eu estou fazendo. Elton chegou a Portugal 3 meses atrás e é mais um caso de imigrante que se passou por turista. Segundo a nova legislação, quem pretende trabalhar em Portugal deve pedir a autorização de residência antes de sair do seu país. A crise econômica, a instabilidade política, a desigualdade social e a falta de perspectivas levam uma parte da juventude brasileira ao desespero. Nos últimos anos, milhares de jovens desistiram de lutar pelo Brasil e partiram para tentar a sorte no exterior. Mas abandonar o país é uma aventura perigosa quando envolve a imigração clandestina. O desespero dos imigrantes albaneses é um exemplo do drama que costuma envolver as imigrações em massa. Impedidas de entrar na Itália em 1991, centenas de pessoas se jogaram ao mar em busca de asilo. Cada vez mais, as portas se fecham, seja para refugiados da crise na Albânia, na África ou no Brasil. Nossa, saudade lá do Brasil, da terra. Opa, tudo bom? Nós todos aqui somos brasileiros, viu? Tranquilo, Trabalhando.
futuramente ser alguém lá no Brasil, porque a vida lá no Brasil é dura, viu? Tem que trabalhar aqui, fazer muita economia e ir pro Brasil, porque lá, para conseguir viver lá no Brasil, tem que ser artista, viu? Você estando aqui, você sabe que tá sofrendo em grupo, então não tá sofrendo sozinho. Em função dos riscos que a imigração ilegal apresenta, a vida dos brasileiros clandestinos em Portugal tem sido uma verdadeira aventura. No camping municipal de Monsanto, nos arredores de Lisboa, Documento Especial encontrou um grupo de mais de 30 brasileiros. O lugar se tornou ponto de referência para imigrantes recém-chegados. Para quem está longe de casa, enfrentando as incertezas de uma vida clandestina, o espírito de solidariedade do camping serve de estímulo e ajuda a disfarçar o peso da saudade. A maioria chegou aqui há poucos meses, quando o controle nos aeroportos já havia aumentado. Para entrar em Portugal, eles tiveram que despistar os funcionários do Serviço de Estrangeiros do aeroporto de Lisboa, uma façanha que se tornou motivo de orgulho. Viemos em 7 pessoas, né? Foi 7, né? E conseguimos passar em 4 pessoas. 3 amigos que vieram com a gente foram deportados, nós não sabíamos qual o motivo, ainda não entramos em contato com eles, né? Qual é o segredo para passar nessa? Muita cara de pau, muita cara de pau e muita sorte. Passa um. Depois de você passar na frente do visto, Aí tem o federal. o federal lá embaixo, aí é mais difícil ainda. A mala abre tudo, tira tudo. Na mala você não pode trazer muito assim, você não pode trazer sabonete, você não pode trazer uma bucha tomar banho, porque ele sabe que você veio mesmo pra ficar, entendeu? Porque um cara que vem pra turismo não traz uma botina de serviço, não traz uma roupa velha pra trabalhar, essas coisas. Então o cara tem que trazer uns panos legais, um tênis, um All-Star, conversa. No Brasil não tem, aqui eu tenho, olha. Não, é um esquema, cara, é um esquema, é uma aparência que você não pode entrar muito socialzinho, porque eles vão perguntar o que você faz, quanto dinheiro você tem $500. Mas você tá com terno, gravata e tudo, esse cara é um executivo e tá com $500 no bolso, só por quê? As atenções de Portugal se voltaram mais uma vez para um brasileiro. Personagem do processo mais polêmico dos últimos tempos, o padre acusado de assassinato se diz vítima da xenofobia. Farto em histórias de corrupção e outros escândalos, o Brasil tem a sua imagem cada vez mais desgastada. O problema dos imigrantes brasileiros e africanos tem merecido destaque na imprensa portuguesa. Em Lisboa, as notícias dos escândalos tupiniquins também despertam grande interesse. No último dia 13, a visita do presidente do PRN, Daniel Tourinho, atraiu a atenção dos principais jornais e emissoras de TV. No Brasil, Daniel Tourinho é um desconhecido político sem mandato. Mas em Portugal, ele foi chamado de deputado e tornou-se a principal notícia do dia por sua caçada ao ex-porta-voz Cláudio Humberto Rosa e Silva, que fugiu para local ignorado. Você quer a reparação como? Que ele se retrate? Não, eu quero ele de volta no Brasil. Ele tem que voltar para o Brasil. E como é que o sujeito chega e diz que a irmã de um foi deitar na cama com o outro, que o primo do um foi deitar com a cunhada, não é? Diz que o outro fez xixi nas calças, diz que o outro deu $1 milhão e vai ficar por isso mesmo? Qual é o conselho que o senhor dá para os brasileiros que estão pensando em vir para Portugal? Não virem, deixem-se latar. Por quê? Porque eu, quanto a mim, o Brasil é melhor que Portugal. O senhor acha? Acho que sim. Só que o mal ainda do Brasil é que a gente aqui temos uma data de ladrões. E vocês, como é muito maior o país, muito mais ladrões têm, que é o mal que vocês têm. Nenhum escândalo envolvendo personagens brasileiros chocou tanto a sociedade portuguesa quanto o caso do padre Frederico da Cunha. O sacerdote brasileiro é acusado de cometer abusos sexuais e assassinar o garoto Luiz Escórcio Correia, de 16 anos. 6 testemunhas garantem ter visto o padre em companhia do garoto na tarde do crime. Sim, eu estou sendo perseguido. Isso é uma campanha contra mim e contra a igreja. Como já disse, não sei, há muitas forças contra as igrejas.
O crime aconteceu no dia 1º de maio do ano passado e revoltou a população da pequena Ilha da Madeira, onde o padre era assessor especial do bispo. Lugar de vocação turística, a ilha faz parte do arquipélago português, localizado perto da costa do Marrocos. Nascido na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, o padre brasileiro chegou a Portugal há 15 anos e desde então vem despertando suspeitas. O que se dizia é que eles chegavam até a dormir juntos. Isto era o que se dizia. O padre e o bispo? Sim, isto era o que se dizia. O padre e o bispo conheceram-se no Colégio Português de Roma, onde o bispo era reitor na altura, e a partir daí desenvolveram uma relação muito estreita. Contestaram os argumentos. Durante o julgamento, a vida pessoal do padre brasileiro foi dissecada pela justiça portuguesa. O sacerdote de 42 anos passou por várias paróquias da Ilha da Madeira, deixando para trás histórias de magia negra e homossexualismo. Em depoimento secreto, 3 rapazes comprovaram a preferência do padre por garotos entre 15 e 16 anos. O afilhado de Frederico, José Miguel Noite, de 19 anos, começou o julgamento como testemunha de defesa e acabou virando réu por ter fornecido um álibi falso para encobrir seu padrinho. Competia à acusação provar as acusações que fez ao padre Frederico e não a defesa arranjar armadilhas, não é? E arranjar subterfúgios para procurar demonstrar o não envolvimento do padre Frederico nesta questão. Não acredito em que ele agarrasse no miúdo e matasse. Não acredito. O corpo de Luís Miguel foi encontrado 2 dias depois do crime, num conjunto de penhascos na região norte da Ilha da Madeira. O local tem uma das mais belas paisagens da ilha e o miradouro do Caniçal recebe muitos turistas. Luís Miguel foi jogado de uma altura de 50 metros e ficou numa área de difícil acesso. Quase um ano depois do assassinato, o pai de Luís Miguel continua extremamente abalado. Ele é motorista de táxi no Funchal e não tem dúvidas de que seu filho foi morto pelo padre. Esta é a minha maneira de ver. Acho que ele tem que ter alguma coisa a ver com o meu filho. No último dia 10, durante a leitura da sentença, o Tribunal de Santa Cruz foi cercado pela população que queria ver o padre. As 30 primeiras pessoas que chegaram puderam assistir à sessão final do julgamento. Todas as emissoras da televisão portuguesa transmitiram ao vivo para o país inteiro. Abrindo a braguilha, após o que lhe solicitou que baixasse as calças, ao que o mesmo se opôs. A mãe do padre, Dona Leonor, viajou do Brasil para acompanhar o filho e teve que ouvir os comentários do juiz sobre a conduta de Frederico. Os pais de Luís Miguel também acompanharam todo o julgamento, que se tornou o escândalo do ano em Portugal. Frederico Marques da Cunha, 12 anos de prisão no crime de homicídio, 18 meses de prisão no ilícito penal de homossexualidade com menor. José Miguel Martins Noite, 15 meses de prisão pela infração de favorecimento pessoal. Julgar o pedido cível parcialmente procedente por provado, pelo que, em consequência, condena o indivíduo Frederico Cunha a pagar ao rezado João Agostinho Gouveia Correia e mulher Maria Gorete Mendonça Escorce Correia a quantia de 5 milhões de escudos, a título de compensação pelos danos não patrimoniais sofridos, neles se incluída a perda do direito à vida de seu filho, que se computa em 3 milhões de escudos. O afilhado José Miguel Noite foi condenado a 2 anos de prisão, mas teve sua pena suspensa. O tribunal entendeu que o rapaz é apaixonado pelo padrinho. O padre brasileiro pegou 13 anos de cadeia e ainda vai ter que pagar uma multa de $30 mil para a família da vítima. Meu filho. Eu sei que você é inocente. Eu sei que você é inocente. Não gravo isso, por favor. Padre, desde o momento do padre Frederico, peço que não grave o seu encontro com os jornais. Eu sei que você é inocente. Aproveitaram o meu caso, na verdade, para fazer uma perseguição contra a igreja, não só contra mim. O senhor ser homossexual ajudou na sua condenação? Claro, eu disse no primeiro dia do julgamento
É porque eu não disse que era homossexual, disse suposto homossexual. Por ser padre, por ser brasileiro e suposto homossexual, estou sendo perseguido. Falou-se de homossexualismo ali. Eu disse já à televisão também que não tinha dito que era homossexual, nem que não era. É uma questão da minha vida privada. E as fotografias apreendidas? É uma questão da minha vida privada, a qual não tenho que dar satisfações a ninguém. O Sr. Padre foi a Holanda, a Amsterdão, depositar uma coroa de flores num monumento aos gays. Isso não representa nada. No monumento aos gays foram vítimas de perseguição. Aliás, como eu estou sendo também, por suposto gay. A sociedade da Ilha da Madeira é considerada bastante conservadora. E por isso o caso deixou marcas profundas, em especial nas pessoas que frequentavam a igreja do Padre Frederico. Há quem diga que depois do padre brasileiro, muita gente deixou de ir à missa. Se a polícia me deixasse, eu vou dizer, já tenho 72 anos. Se a polícia me deixasse, eu digo ao senhor, eu tirava assim os olhos. Tanto que custa uma mãe tira um folha. Ele foi lá para o inferno, para cada das arraias. Tanto que a mãe... Por que para o Brasil? Aqui em Portugal nunca teve uma coisa destas. Foi preciso ver um sacerdote do Brasil e envergonhar a Madeira. Eu acreditei piamente na justiça até o final e ela veio decepcionar a este ponto. Achei terrível. É muito triste. Isto aqui não se faz justiça, só se faz. Você acha que o padre Frederico era inocente? Tenho certeza absoluta, eu estive com ele todo o tempo. Eu vi o que ele fez, eu estive sempre com ele, presenciei todos os momentos que ele viveu. É tão absurdo ele ser acusado do crime, do homicídio de uma pessoa que ele nunca viu na vida. É o mais abjeto possível. Você não pode imaginar a dor, a mágoa que causa. Ao fim do processo, manifestou-se todo o sofrimento de duas mulheres. De um lado, Maria Goretti, a mãe da vítima. De outro, a mãe do padre, Dona Leonor. Eu só volto para o Brasil com o meu filho. Eu não saio daqui sem o meu filho. Os meus filhos, a mesmo